E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre os 80 anos da existência da Ordem dos Advogados do Brasil. E também vamos conhecer em detalhe, né, algumas atividades do mês do advogado que vão acontecer. Bom, eu queria retomar esse bloco aqui. No bloco anterior, o doutor Seabra Fagundes, o doutor Adi lembrou aqui, homenageou os advogados, né, que enfrentaram aquele regime, e o enfrentamento não é apenas um enfrentamento institucional, né? Foi um enfrentamento que colocou muitos desses advogados, inclusive, com o risco de sofrerem situações contra a sua própria vida, a integridade de sua família, enfim, como aconteceu de fato em muitos episódios durante a ditadura militar. Mas advogar, né, é uma atividade que muitas vezes coloca o advogado em confronto com os sistemas. A gente tem, desde o Sobral Pinto, que me lembro aqui, episódios onde ele se colocou dessa forma. Como é que o senhor vê essa vocação da atividade da advocacia? Olha, a advocacia exige para quem a exerce um certo amor por aquela atividade. É a atividade da defesa do cidadão, a defesa dos princípios mais importantes para a cidadania. Então, pode-se dizer que o advogado é vocacionado para aquilo pela noção que ele tem da importância do direito para a sociedade, né? Então, o advogado, eu, por exemplo, optei pela advocacia ainda menino. Meu pai era desembargador no estado do Rio Grande do Norte e eu testemunhava aquela atividade dele, aquele trabalho. Às vezes ia com ele para o tribunal para assistir a sessão, ficavam lá discutindo coisas que eu não compreendia, mas eu me encantava, né, com a simples existência daquela estrutura do Estado que assegurava direito às pessoas. Eu compreendia isso, meu pai me explicava, eu perguntava e eu percebi a importância da justiça e também do trabalho do advogado. Como disse o presidente Vadir, redige contratos, ele participa de assembleias gerais de sociedades, ele participa de discussões acerca dos direitos, dos conflitos, antes de haver um apelo ao judiciário. Muitos conflitos se resolvem no escritório do advogado, sem que ninguém tenha necessidade de ingressar em juízo, de pedir providências ao Estado. Uhum. De modo que aquilo ali, essa faceta da atividade do advogado é que eu acho que desperta uma certa admiração na população em geral. Me parece que, naturalmente, algumas pessoas têm restrições, alguns advogados não inspiram a mesma confiança que outros, mas, na verdade, no todo, a advocacia e o seu órgão de classe são extremamente admirados pela população em geral. E no presente, doutor Adi, quais são os principais desafios para quem procura essa profissão, tem vocação, quer ser advogado? Olha, eu acho que o grande desafio da advocacia é manter, né, para agora e para os séculos vindouros, os princípios e valores que fundaram a advocacia. Nós somos uma profissão, nós somos uma corporação que se erigiu com base em princípios e valores, né? Princípios que são caros ao processo civilizatório, são caros ao Estado democrático de direito, princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, desenvolver, exercer a profissão com base em postulados éticos, sólidos, né, e consistentes, enfim. E, obviamente, é claro que esses são, do meu ponto de vista, são os patamares eternos, né, da advocacia. Agora, princípios ideológicos. A vida muda, né, as sociedades mudam, né? Então, o desafio da advocacia é se manter útil. Acho que é o desafio geral da advocacia, se manter útil à sociedade brasileira. Mas há instrumentos hoje para se exercer a defesa de alguém que necessite ver uma injustiça?
dentro, por exemplo, da estrutura do Estado? O Poder Judiciário, ele tem possibilitado que a advocacia seja bem exercida? O Poder Judiciário, institucionalmente, hoje, é um poder da República sob a égide da democracia. É um poder que funciona plenamente, né? Assim como o Poder Legislativo, assim como o Poder Executivo. Exercem as suas atribuições, as suas funções constitucionais, sem estar sob tutela de nenhum outro poder, sem estar sob a tutela de nenhum outro setor do Estado ou da sociedade brasileira. O problema do Judiciário é um problema de funcionamento. O Judiciário funciona mal, né? E ao funcionar mal, uma série de postulados aí de quem procura o judiciário, de quem exerce a advocacia, acabam também funcionando mal, né? É prejudicial à defesa, né, que um processo leve anos e anos tramitando, sem solução, né? É ruim para o exercício, para a boa prestação jurisdicional e para o bom exercício da advocacia, um judiciário que não tenha juízes, né? Faz com que a democracia funcione precariamente, né, em lugares onde não haja juízes, né? Como nós temos aqui no Rio de Janeiro. Nós hoje temos aqui no Rio de Janeiro uma situação muito ruim em termos de funcionamento do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário também, ao criar distinções, né, entre os seus setores, o Poder Judiciário é muito hierarquizado, assim como a Igreja Católica, assim como as Forças Armadas, ele é muito hierarquizado. Então nós vemos ali privilégios internos dentro do Poder Judiciário em relação, por exemplo, ao segundo grau. Então os desembargadores têm gabinetes, são verdadeiros latifúndios, tem um séquito de funcionários que fazem falta lá no primeiro grau. O primeiro grau, né, o primeiro grau de jurisdição, né, o juiz de primeira instância, para falar para o telespectador de forma mais simples, esse juízo é aquele que recebe o maior afluxo de pessoas, é onde o povo vai. O povo não vai ao Supremo Tribunal Federal, o povo não vai a Brasília, o povo vai à primeira instância, né? E são péssimas instalações, né, prédios caindo aos pedaços, e nós vemos aí as sedes dos tribunais, aí cada dia que passam mais suntuosas, mais luxuosas, mais onerosas aos cofres públicos, né? Então isso também faz com que o cidadão comum acabe olhando com desconfiança para essa face da justiça. Então nós temos um poder judiciário institucionalmente plenamente adequado ao funcionamento da democracia, mas se ele funciona mal, se os seus membros não atuam como deveriam atuar, isso acaba fazendo com que o cidadão tenha desconfiança em relação ao funcionamento desse poder. Doutor Seabra Fagundes, qual a visão do senhor, sobre o senhor que tem uma visão também histórica da instituição? O senhor acha que está melhorando? Existem muitos desafios ainda pela frente? Existem muitos desafios, mas está melhorando. Eu diria que o judiciário de hoje é melhor do que o judiciário de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Agora, que ainda falta muita coisa, falta. Ainda, como disse o presidente Vadi, não há juízes em número necessário, né? Isso não é uma coisa que deve ser atribuída à própria justiça, porque, afinal, as vagas de magistrados, o número de magistrados é fixado por lei, de modo que é o fruto da atuação conjunta dos três poderes. Mas a verdade é que ainda há muitas carências, isso que o presidente Vadi disse, a demora na solução dos litígios é uma coisa insuportável para muitas pessoas que desistem de resolver as suas pendências no juízo, descrentes de que haja uma solução ou que possa haver uma solução num prazo razoável, enquanto aquilo lhe seja útil, né? Então, eu diria que a justiça de hoje não atingiu ainda o patamar ideal. Doutor Vadi, e o que nós temos aqui no Rio de Janeiro especificamente? Nós falamos para todo o Brasil, mas o que foi preparado aqui para o mês do advogado aqui no Rio de Janeiro? A OAB completa 80 anos, 80 anos de luta, 80 anos de honradez, de representação profissional, de porta-voz da sociedade. Então, esses 80 anos merecem ser comemorados por toda a advocacia e por toda a sociedade civil brasileira.
Nós aqui organizamos algumas atividades, né? Ainda estamos, né, no curso dessas atividades. No começo do mês, organizamos a Expo OAB 2012, né? Foram 3 dias com programação as mais intensas em termos de debates, colóquios, seminários. Tivemos nesses 3 dias 400 palestras gratuitas lá na sede da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Tivemos um grande show, belíssimo show aí com o cantor e compositor Gilberto Gil, né, mantendo a nossa tradição de oferecer aos advogados, né, o talento dos nossos grandes artistas, a exemplo de anos passados, com Paulinho da Viola, com Martinho da Vila. Teremos a nossa tradicional caminhada, né, a caminhada da CARD no final do mês. Só estamos vendo com a prefeitura local, porque o Rio hoje é a cidade para onde afluem, né, todos e todas, né? Então, estamos com espaços reduzidos aqui nas nossas ruas, nas nossas vias públicas, mas com a boa vontade do prefeito Eduardo Paes, nós vamos conseguir manter a nossa tradicional atividade. E no interior do estado, as subseções estão organizando também as suas atividades, palestras, shows, festas, almoços de confraternização, enfim, tudo isso no sentido de manter congregada, manter unida, manter viva, né, a advocacia, a chama da advocacia. Bom, e mais detalhes da programação você pode encontrar no site da OAB. Bom, mas infelizmente o nosso programa acaba por aqui, mas você pode rever o nosso programa na internet. Você pode acessar o site da OAB, o www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. O Dr. Adi Damush, ele que é presidente da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro, e também o nosso convidado especial, o Dr. Eduardo Seabra Fagundes, que é ex-presidente da OAB Nacional. Semana que vem a gente se encontra em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.